Olá pessoal, tudo bem? Eu estou trazendo hoje aqui uma sugestão literária. Eu pretendo fazer isso de forma um pouco mais rotineira, apresentar algum material que eu li, tanto de literatura quanto de quadrinhos, que é um dos hobbies que eu tenho, que é colecionismo, né, de colecionar quadrinhos, leitura de quadrinhos. Mas eu pretendo trazer algum material e discutir aqui com vocês, apresentar esse material que fica como sugestão, caso alguém tenha interesse, nessa temática, naquilo que eu estou lendo, possa também então ter mais uma informação sobre o material. E o livro que eu trago hoje é esse livro aqui, Inteligência Artificial, do Kei-Fu Lee. Eu vou deixar as informações direitinho sobre esse material ali embaixo, indicando o que é, qual que é o material. Bom, o título do livro já entrega, né, o que é o assunto, é sobre inteligência artificial. Eu comprei esse livro na expectativa que fosse um livro mais técnico, né? Eu pretendo desenvolver um pouco mais de estudos nessa área de inteligência artificial, e eu achei que era um livro mais técnico, e ele não é. Ele é um livro que traz muitas informações, mas não chega ao nível profundo, mais técnico, né? Então é um livro interessante para quem quer ter um conhecimento abrangente sobre a questão da inteligência artificial, entender os seus impactos, entender como que funciona, entender quais as expectativas e qual é o panorama hoje, um pouco relacionado a essa temática, né? As suas aplicações e qual universo a inteligência artificial está hoje e qual é a previsão de desenvolvimento dessa tecnologia. Bom, falando um pouco sobre esse livro, o interessante dele é que o autor é um chinês, né? Trabalha nessa área de inteligência artificial. Ele trabalhou em grandes empresas como Google, Facebook, outras empresas na área de inteligência artificial, na área de desenvolvimento de softwares que usam inteligência artificial. E ele depois saiu, pelo que relata o livro, da sua última empresa em que ele trabalhou como responsável da implantação do Google na China. Ele saiu do Google para montar a sua própria empresa relacionada ao desenvolvimento de inteligência artificial e softwares ligados à inteligência artificial. Então, o livro ele traz um panorama que ele não entra de início na inteligência artificial. Você vai ter isso mais ou menos da metade do livro em diante, mais específico na inteligência artificial. Ele começa falando um pouco sobre o desenvolvimento das tecnologias, né, da área de informação, da área de softwares da informação na China. Ele trabalha inicialmente um pouco sobre o desenvolvimento geral dessa tecnologia, mas o enfoque dele é na China. E o interessante desse livro é talvez justamente isso. Ele trabalha apresentando uma perspectiva é, da forma da China enxergar esse movimento das mídias, né? E de como que você faz a ligação desse mundo virtual com o mundo real e como que a China trabalhou isso de uma maneira, do ponto de vista dele, mais eficiente do que as empresas de tecnologias ocidentais, né? Notadamente as empresas americanas. Para ele, a forma como a China trabalhou é uma forma mais interessante, até pelo modelo que a China implantou, né? Que é um modelo misto de capitalismo com um capitalismo de Estado, né? Não dá para dizer hoje que a China é um país comunista. Ela é um país de capitalismo estatal, se podemos identificar dessa maneira, porque você tem uma certa liberdade econômica, mas você tem um direcionamento do Estado muito forte na economia. E interessante aqui, novamente, essa perspectiva de entender o modo de pensar chinês e o modo como as coisas acontecem na China. Então, ele desenvolve toda a história, né, de forma, claro, ampla, do desenvolvimento de tecnologias na China.
né? Desde o seu modelo mais embrionário, aquele modelo de cópia mesmo das tecnologias, e como que a partir dali você desenvolveu um capitalismo muito combativo, né, muito feroz na China, né, você tem essa característica, e como que esse modelo ele proporciona um desenvolvimento de um capitalismo de alto risco e de apostas do governo. Né? Então é muito interessante essa perspectiva. É claro que a gente tem que entender também que em alguns momentos você percebe assim que a sardinha é bem puxada, né, para o lado da China, apresentando as vantagens do método, da forma de pensar e de desenvolvimento tecnológico chinês. Né? Mas tirando esse detalhe, você tem que ir, obviamente, preparado para entender esse aspecto. Ele promove dois aspectos interessantes aqui. Então, primeiro é entender como que funciona o capitalismo chinês, como que funciona esse capitalismo de Estado, como que o Estado direciona o desenvolvimento do capital na China, bem focado em subsídios, em um planejamento a longo prazo. E isso é algo muito interessante, né? Porque como a China tem um governo centralizador, de certa forma, né, totalitário, com uma certa liberdade, mas é o governo efetivamente que manda na economia, a China consegue fazer um planejamento estruturado de longo prazo. Digamos assim que acaba havendo poucas surpresas a não ser o próprio direcionamento do Estado. Bom, esse é um lado do livro que é interessante, então, para conhecermos e entendermos mais como que a China está se desenvolvendo e como que a China realmente, no ritmo que ela está, ela se apresenta como um competidor em termos de igualdade, se não muitas vezes superior aos Estados Unidos, por exemplo. Se nós usarmos essas duas grandes potências, né, como formas de comparação, a gente percebe, pelo relato do autor, como que a China está trabalhando e como possivelmente, realmente, ela apresenta-se como um grande player contra os Estados Unidos. Então, olhando esse primeiro aspecto, né, em que o autor nos traz, né, apresenta essas variantes da China, depois então ele entra na questão da inteligência artificial, também a partir de um ponto de vista do que está se desenvolvendo na China e em outros países também, e como que a China está colocada nesse jogo, né, do desenvolvimento da inteligência artificial, porque é uma grande competição também, não só entre empresas mundiais, mas entre países, porque é uma tecnologia que se apresenta como extremamente inovadora e que possibilitará países que conseguirem sucesso nessa empreitada um grande potencial de crescimento, um grande potencial no cenário mundial. E aí, então, ele trabalha as características, então, da inteligência artificial hoje. E apresenta, obviamente, não só aquilo que será benefício, né, da inteligência artificial, mas também os grandes problemas sociais que a inteligência artificial irá trazer, né? Então, notadamente, a gente já sabe a questão não só do problema do desemprego e como que isso, a partir da inteligência artificial, vai aprofundar ainda mais, como a própria questão do ser humano, né? Como que o ser humano vai se posicionar nessa nova sociedade em que cada vez mais o homem está sendo substituído por máquina, por softwares, né? Então ele é um livro muito interessante para essas reflexões iniciais e para quem está iniciando, está começando a se interessar por esse assunto ou só quer ter uma visão ampla, né? Uma visão
geral sobre o que é inteligência artificial, como ela está se desenvolvendo e quais são as suas consequências. Então fica aqui a dica, né? Inteligência artificial. O subtítulo é Como os robôs estão mudando o mundo, a forma como amamos, nos relacionamos, trabalhamos e vivemos. Né? E aqui robôs, obviamente, a gente tem que entender que não é apenas a máquina robô, mas toda a questão de inteligência artificial e como que isto efetivamente vai transformar a humanidade e quais são os riscos. E aqui fica, obviamente, claro a importância de um planejamento de Estado, né, de políticas públicas, tanto para o desenvolvimento da inteligência artificial, quanto políticas públicas muito focadas, muito fortes para prever e tentar minimizar os impactos da inteligência artificial. E aqui, olhando para a Terras Brasílias, nós percebemos que realmente estamos a anos-luz. Seja na pesquisa da inteligência artificial, proporcionada de uma certa forma como metas governamentais, como preocupação governamental, quanto à reflexão sobre os impactos e como que a sociedade, e pior, uma sociedade ainda em desenvolvimento financeiro, econômico, como é a do Brasil, e passando por uma crise terrível, como que os impactos dessa tecnologia serão brutais e ainda mais em países em desenvolvimento ou países em atraso econômico. Então fica aqui a dica, fica aqui a sugestão de leitura. É uma leitura fácil, às vezes ela fica um pouco tediosa, pelo menos para mim ficou, porque primeiro que não era bem o objetivo do livro, muito do que o autor apresenta aqui já era do conhecimento, que eu já tinha acesso a outros materiais relacionados a esse assunto, mas para quem está iniciando, para quem quer aprofundar mais, é um livro muito interessante, muito importante e não só possibilita nós entendermos mais sobre a inteligência artificial, né? Quanto entender como que funciona a mentalidade, a cabeça, a forma de pensar chinesa e por que realmente eles são um risco muito grande, né? Eu digo aqui risco não no sentido negativo, mas para as grandes potências, na questão do embate sobre o desenvolvimento e a possibilidade de estar direcionando as políticas no mundo entre os Estados Unidos e a China. Né? Por isso que os Estados Unidos têm uma preocupação muito grande com a China, obviamente que não há nenhuma outra questão a não ser o problema que a China está se desenvolvendo economicamente e em todas as áreas, né, tecnicamente, militarmente, de forma soberba, assim, espantoso quando ele apresenta gráficos, né, para mostrar o desenvolvimento chinês, como a curva do desenvolvimento chega, assim, num determinado momento, ela salta, chegando em questão assim de menos de 50 anos a patamares que você não imaginaria, né? De uma economia dos anos 80 chinesa, que nós sabemos como eram, para a economia hoje, do século XXI, é algo absurdo o salto chinês, né? E aí nós entendemos como que aconteceu. Aconteceu através de políticas públicas. Claro, tem toda a característica, como já falamos, de um governo centralizador, de um governo até certo ponto ditatorial, né? De um partido único, né? De uma economia de Estado, de um capitalismo de Estado, mas é uma ingenuidade achar que a China não apresenta-se hoje como uma das grandes potências de desenvolvimento técnico, científico e financeiro, né, econômico. Então fica aqui a dica sobre esse livro interessante, que eu gostei, valeu a compra, apesar de não ter sido assim, a expectativa que eu tinha com ele, que eu queria um material um pouco mais técnico, falando sobre inteligência artificial, mas é um livro muito interessante e valeu a aquisição e eu deixo como dica para quem tem interesse no assunto ou quer apenas entender mais e refletir sobre os impactos da inteligência artificial na sociedade. Eu fico por aqui, até mais com uma próxima dica. Um forte abraço.